Olá, meus amigos da Casa do Caminho, que grande alegria retornar nesse início de ano nas nossas atividades, as nossas palestras, os nossos estudos, né? Ainda que na condição de modo online, mas já muito felizes por sabermos que a nossa querida Casa do Caminho já conta com palestras presenciais, cursos que irão retomar no modo presencial. Então, nós estamos muito felizes de ter conseguido contribuir durante esse período, né, da pandemia, mas aqui ainda mantendo o canal para aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de retornarem da casa, mas confiantes e crendo que o nosso Pai Celestial, que sempre nos cuida, Jesus, nosso Mestre, que nunca nos abandona, os Espíritos queridos estão presentes para que tudo possa retornar ao seu caminho natural. Então a gente agradece muito a Jesus, a nosso querido mentor Dr. Herman, esse espírito amoroso que tanto nos envolve, tanto nos protege e nos cuida a cada um individualmente, e pedimos licença para iniciarmos o estudo de hoje. O estudo de hoje é muito interessante, ele é do Livro dos Espíritos e ele vai da questão 737 até a 741 e trata dos flagelos destruidores. Esse é um estudo que está dentro da lei de destruição, que é uma das leis divinas e naturais. Então, o que a gente observa? Periodicamente, nós somos aqui no nosso planeta e com certeza em toda o universo, em toda a criação divina, né? Mas na nossa condição aqui de espíritos ainda encaminhada, bem no início, né, da nossa trajetória, nós somos sacudidos pelo sofrimento de tempos em tempos e nós temos esse olhar para os acontecimentos que nos trazem dor, que nos trazem perda, que nos trazem separação, o sentido de sofrimento, né? O que a gente precisa entender num primeiro momento, é que nada disso é por acaso. Isso não acontece ao acaso. O acaso não é um fato. O que acontece é que todos nós somos submetidos às leis divinas, às leis do universo. E a finalidade que Deus tem quando Ele acomete um sofrimento desse, uma situação dessa, né, onde a lei se faz presente, né, e os nossos sentidos são tocados, na verdade tudo isso tem o propósito de que nós nos sensibilizemos e possamos, né, atingir aquilo que de fato é uma dor, que são as dores morais, que são o sentimento do espírito, né? Que a dor moral é a que realmente é importante para a nossa evolução e que a gente precisa compreender. Então, quais são essas dores morais, né? Nós temos muitas. Nós temos o egoísmo, que é uma das maiores chagas, né, da humanidade. Nós temos a depressão, nós temos o suicídio, nós temos os tormentos, enfim. Então, todas essas situações, elas nos adoecem como espírito e nos impedem que a gente avance. A gente ainda vive, nesse momento, em janeiro de 2023, uma situação de cuidado com relação à pandemia em que vivemos nos 2 últimos anos, a pandemia do Covid-19. Né? Hoje a gente não vai ficar falando do Covid, mas a gente sabe que a gente ainda sofre muitos reflexos de ordem econômica, de ordem emocional, de ordem familiar, estrutural da nossa sociedade por conta da pandemia. Não é? Mas o que essa pandemia nos mostrou? Não é? Na profundeza, não no sentido raso, não no olhar mais imediato. Principalmente a nossa fragilidade como
humanos que somos, né? E de percebermos que todos nós precisamos voltar o olhar para Deus. Então, naquele momento onde um vírus que os nossos olhos humanos não conseguem perceber, mas que nos iguala ao nosso irmão do outro lado do mundo, ou seja, esse vírus que atinge a pobres e ricos, a negros, brancos, asiáticos, todos os povos, né? Esse vírus que nos coloca em hospitais públicos ou privados, em CTIs super equipadas ou mesmo em leitos muito carentes, mas que elimina a vida de uns e não de outros, né? E que entra pelos nossos lares, que entrou pelos nossos lares, pelas nossas famílias, nos privando da convivência de pessoas que nós amávamos e amamos muito, né? Então a gente percebe o quão somos frágeis, o quão não temos o controle de nada, o quanto os nossos valores eles não servem nesse momento, ter dinheiro, não ter dinheiro, ter poder, não ter poder. Não é? Nada disso nos salvou de vivermos uma pandemia, né? Que é uma situação de ordem mundial. Então, é quando a gente percebe que a gente precisa olhar para Deus, algo maior, a força maior que nos move, que a gente precisa trabalhar a nossa fé. Fé em entender o quê? Na vida futura, não uma fé de, eu creio simplesmente em Deus, não. A fé já do conhecimento que nós temos, de sabermos que somos espíritos eternos e que precisamos compreender que nesse momento, o momento mais importante da nossa caminhada, que é o momento em que nós estamos vivenciando, ele também vai passar. Então, crer que tudo passa, que Jesus está no leme, que existe um propósito para tudo isso. Né? Kardec, na Gênese, no capítulo 18, ele já previa, né, que nós estaríamos adentrando numa nova era, numa nova situação, numa mudança para um mundo de regeneração, que assim foi chamado. E essa mudança não é alguma coisa que tem uma data específica, que vai depender de uma decisão dos espíritos. É um acontecimento natural onde irá prevalecer o bem em detrimento do mal. É natural, é a ordem natural das coisas. A gente às vezes olha à nossa volta e vê muita maldade, muito crime, muita coisa ruim e pouco percebe o quanto nós já avançamos em termos de predominância do bem. Vocês querem ver uma coisa que eu ouvi outro dia, eu achei muito interessante e vou dividir com vocês. Eu não me lembro quem foi, mas que fez o seguinte questionamento. Quantas pessoas na sua volta, no seu meio de convivência, que você conhece, que são extremamente cruéis e ruins? E compare esse número de pessoas que você conhece, cruéis e ruins, com o número de pessoas boas e com o número de pessoas muito boas que você conhece, que se relacionam com você. Então a gente começa a perceber que talvez até uma ou outra pessoa nem conviva com alguém extremamente cruel. Outras talvez, mas a grande maioria de nós... quando a gente percebe isso, a gente vê o seguinte: o mundo tem alguma coisa errada. A notícia, ela chega porque ela grita, ela fala alto com relação ao que é ruim, né? Nos chama a atenção. Porém, isso é ruim? Não, isso é bom. Se nós nos remetermos à Idade Média ou tempos mais anteriores, todas as maldades e crueldades e desgraças que aconteciam sequer eram noticiadas, porque isso fazia parte do cotidiano. Não é? Então, hoje nos chama a atenção quando algo de ruim nos acontece. E a gente percebe que essas mudanças, pandemia, terremotos, tsunamis, esses flagelos que assolam a nossa humanidade, eles realmente fazem parte desse pacote
que vem na lei de destruição. Mas a gente precisa entender o que é essa lei de destruição. E aí a gente volta um pouquinho lá na questão 728 e os espíritos nos respondem: preciso é que tudo se destrua para regenerar e renascer. Porque o que chamais de destruição, ou seja, o que nós entendemos com sentido de destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, qual é o sentido que a gente tem de destruição? Algo que elimina, algo que acaba, que não deixa nada. Não é? Toda vez que a gente se refere a esse termo destruição, nós estamos nos referindo de uma forma equivocada. Porque os flagelos da humanidade, eles existem para que haja uma renovação. É preciso que a terra seja revolvida para que a semente brote. É preciso que a chuva caia, né, para que lave e que aquelas nuvens, né, se desfaçam e que se faça um novo dia. Enfim, tudo na natureza se desconstrói para renascer. Então, esse sentido, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre destruição é tão consolador, porque ele muda o nosso ponto de vista, ele transfere o nosso olhar de alguma coisa extremamente dolorosa, com aquele foco fechado, para alguma coisa ampla, aonde existe um propósito. Na questão 737, né, os espíritos respondem: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, se a gente não tiver um olhar sobre o que é objetivo e ficarmos presos na dor, daí os espíritos nos falarem tanto para nós não reclamarmos, para nós não vivermos do queixume, e sim observarmos qual é o objetivo. E é claro que é muito difícil você pegar um familiar que tenha, né, tido alguma perda nesse período, né, da pandemia, e dizer qual o objetivo disso, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Né? Será que Deus não teria uma outra forma de conduzir essa evolução, né? Já que eles dizem que o objetivo é que nós avancemos, que tudo avance de uma forma melhor? E os espíritos nos respondem que sim, que Deus tem outras formas e que nos oferta essas formas diariamente, a presença do bem, a união, a solidariedade, mas que nos passa ainda desapercebidos. Então, por esse nosso retardo em perceber, né, que o movimento no bem é necessário para que a gente evolua, e nós acabamos ficando estagnados na nossa mesma situação, algo precisa ser feito, é como que um empurrão que é dado para que a humanidade avance. Né? Então, quando a gente é diagnosticado, né, com muitas questões de ordem moral, né, a espiritualidade faz com que, né, o projeto não se perca. Né? E que projeto é esse? O projeto do avanço, da evolução. Né? E o que a gente observa, e Kardec fez essa pergunta aos espíritos, é que nessas situações ocorre que morrem os bons e morrem os ruins. E aí os bons estariam sendo injustiçados. Vejam como é o nosso olhar. Né? Nós sempre colocamos assim: era tão jovem, morreu tão jovem, né? Toda uma vida pela frente. Nós espíritas não podemos mais fazer ter esse tipo de pensamento, pelo entendimento que a doutrina nos traz. O que é ser jovem? Jovem é o espírito, não é? O espírito é jovem, o espírito está em desenvolvimento. A nossa passagem pelo planeta Terra, ela pode ser rápida ou longa.
Muitas vezes, a longevidade da nossa passagem pelo planeta Terra, ela se dá em função da necessidade que nós precisamos de estar em contato com as provas, que ainda nos são difíceis de compreender. Né? Daí, muitas vezes, a gente diz assim, um anjinho que foi embora. Né? Porque, na verdade, o espírito que pouco habita aqui, que habita por pouco tempo aqui, pouca necessidade tinha da permanência num planeta de provas e expiações. Então, são olhares que a doutrina nos traz de entendimento. Que tem dor, que tem sofrimento, é claro que tem, é evidente que tem. Como falar isso para uma mãe, para um pai, para um familiar, para uma avó? De maneira alguma. Porém, todos nós compreendemos já que nós somos espíritos imortais. E se somos imortais, do ponto em que nós fomos criados, simples e ignorantes, e nós, embora não saibamos quanto tempo tem, com certeza é muito menos tempo do que aquilo que ainda viveremos. Dos mundos felizes, regenerados que habitaremos, dos mundos felizes, dos mundos ditosos, meu Deus, quanta coisa, quanta caminhada. Então somos jovens, sim, somos muito jovens e com pressa para conhecer, ávidos de conhecer, né, o que nos espera, esse reino dos céus que nos espera, que é tão maravilhoso. Né? Então, por que acontecem, né, voltando aqui na pergunta de Kardec, por que morrem então aqueles dito bons, né, e não em meio aos ruins, porque a calamidade atinge a todos? E os espíritos nos respondem que muitos daqueles que aqui são acometidos numa situação como essa estavam em missão. Porque quando algo vai acontecer conosco, né, a espiritualidade e Deus, que é todo amor e misericórdia, coloca entre nós espíritos bondosos que se oferecem para trabalhar nesse caminho e vivenciar aquela situação naquele momento. O que a gente nunca pode esquecer é que todos nós vamos desencarnar, seja por uma situação pandêmica, por uma tragédia, ou vamos desencarnar de morte natural. O que determina isso será o nosso momento, nenhum de nós sabe. E às vezes aquele era o momento daquele espírito que talvez estivesse ali em missão para vivenciar aquela situação juntamente com outros espíritos que não saberão compreender na hora do desencarne, porque a gente só tem a visão do que acontece aqui, né? E não consegue compreender o que acontece imediatamente depois desse desencarne. Então, corpos, na verdade, nada mais são do que vestimentas que a gente tem, e como muito bem eles exemplificam, tal qual numa guerra, num combate, né, o general se preocupa com seus soldados e não com os uniformes que se rasgam, e os nossos corpos são como uniformes. Né? Então, na questão 738b, né, Kardec traz uma nota, né, muito interessante, e eu vou ler aqui. Venha por um flagelo, a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa de por isso morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso do flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Então, a gente vai observando, se nós estudarmos um pouco mais a fundo, se nós formos na própria obra da codificação, no Céu e Inferno, tantos relatos que tem sobre situações de desencarnes, de como o espírito, não é, se encontra. Então, as várias condições, né, de conhecimento que o espírito tem e, portanto, da moralidade, faz com que esse momento seja diferente. Né? E os flagelos coletivos, eles existem para quê? Né? Quando eles não são de ordem individual, para que exista um avanço, principalmente, muito grande da nossa inteligência. Como assim? Vamos observar, por exemplo, nós já tivemos
a gripe espanhola, nós já tivemos a cólera, nós já tivemos a pandemia do sarampo, nós já tivemos a peste negra, nós já tivemos a AIDS, nós já tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ficamos e estamos ainda imersos numa possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, não é? Então a gente vai observando que em todas essas situações, inclusive na pandemia do Covid-19, quanto de motivação foi jogada para cima daquelas mentes com mais possibilidade da ciência para que avancem e que modifiquem aquela situação. Vamos pensar, quem aqui viveu nos anos 80 e 90 e vivenciou a chegada da AIDS, né, viu muitas pessoas partirem sem sequer entender o que estava acontecendo. E em alguns anos a ciência conseguiu desenvolver uma medicação e hoje em dia já vacinas e hoje já outras possibilidades em que as pessoas não mais morrem por serem portadoras da AIDS, né? Então a gente viu aqui na pandemia do Covid o desenvolvimento da ciência unida no mundo inteiro em prol da descoberta da vacina. Em menos de um ano nós desenvolvemos uma vacina. Vacina perfeita? Não, claro que não. Vacina infalível? Claro que não. Mas quando que nós iríamos, em um ano, desenvolver um sentido bioquímico de produção de uma vacina? Então a gente vai vendo que a aceleração que isso vai sendo produzida, se nós observarmos, nós não utilizávamos os canais de mídia como esse que está sendo utilizado agora, não é? Quantos de nós precisou aprender a mexer, a utilizar, a gravar, a enviar vídeo, não é? Quantos de nós nos modernizamos em função da tecnologia que foi tão necessária para que a nossa comunicação continuasse? Quantos de nós, não fomos beneficiados com uma velocidade maior de comunicação da internet? Não é? Quantos de nós não pudemos nos comunicar e levar a palavra do Espiritismo para outros locais do país, quando isso só era possível de uma forma lenta? E foi como que fomos obrigados, fomos jogados nesse meio. E que bom que nós conseguimos, que nossa Casa do Caminho abraçou essa ideia, não é? Que Dr. Hermann e a espiritualidade trabalharam em nossas mentes, em nossos corações, os nossos irmãos de boa vontade, e uma equipe foi montada e rapidamente as palestras continuaram, os estudos não deixaram de acontecer. Então a gente vai vendo que a gente é empurrado, literalmente empurrado. Né? E é isso que eles esperam de nós. É preciso, porque muito provavelmente estávamos mornos, né? Aquela situação meia morna, meia parada, já acostumada. E não é num momento onde o planeta está precisando se modificar, está precisando potencializar o bem, é nesse momento que os flagelos acontecem para que a gente avance. E a gente vai vendo também que muitas vezes aquilo que nós chamamos de flagelo, não é, flagelos destruidores, que podem ser realmente propiciados por ações, né, pautadas na lei de destruição, que é uma lei divina, e outras tantas leis que também se associam à lei de progresso, a gente percebe também que nós vamos observando os nossos próprios flagelos que nós produzimos. Nós produzimos a fome. A fome é um grande flagelo.
É inacreditável, é impossível, é inadmissível nos dias de hoje, quando a gente consegue, né, se comunicar em tempo real com o hemisfério norte com o hemisfério sul, de leste a oeste, e nós não conseguirmos levar alimento aos nossos irmãos mais necessitados, ainda em regiões possíveis do planeta. Né? Então, isso tudo acontece para que a gente possa, né, para que luzes sejam colocadas em cima dessas situações, para que a gente perceba que as ações corram de forma mais rápida, que a gente possa se mexer realmente. E aconteceu isso, porque muitas pessoas passaram necessidade nesse período. E houve um movimento muito grande de todas as denominações religiosas, de grupos não ligados a questões religiosas, mas que se movimentaram para levar alimento, para levar remédio, para levar possibilidade, agasalho para regiões onde não estava sendo possível e não estavam sendo abastecidos por conta da pandemia. Então a gente vai vendo que a indiferença vai dando lugar, né, à fraternidade. A gente vai percebendo que o materialismo vai dando lugar, né, ele é substituído pela percepção da bondade e da fraternidade, que não é mais necessário. Todos nós percebemos que os nossos armários estavam abarrotados de roupa, que nós comprávamos e consumíamos muito mais do que a nossa necessidade, né? Todos nós percebemos que a ganância e a ânsia de ir do trabalho, de se dedicar 24 horas por dia, nos foi ceifada, e que nós precisamos ficar em casa. Todos nós tivemos que olhar para os nossos companheiros, nossos familiares, e aprender a conviver com eles, que é o grande ensinamento de Deus. Então, que de todos os flagelos, de todas as situações que porventura já tenhamos passado, por todas as situações que porventura venhamos a passar ainda num mundo de provas e expiações, que ainda estamos vivendo e caminhando para um mundo de regeneração, que mudemos o nosso olhar, que tenhamos a percepção de que existe um propósito maior, que Deus está no comando, que os espíritos trabalham e torcem para que cada um de nós saia da zona do conforto, que se mexa realmente, que faça o seu melhor para que possa acontecer coletivamente uma evolução. Nós somos seres que precisamos de estar juntos e de mãos dadas. Nosso Mestre Jesus, quando aqui esteve, deixou a lição maior de todos: amemos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele fala, porque ele deu o exemplo dele, porque era um amor descompromissado, um amor sem preconceitos, um amor sem esperar nada em troca. E cada vez que a gente se movimenta para auxiliar o nosso irmão, sem nada esperar em troca, nós estamos exercendo o amor que Jesus nos ensinou. Que a paz de nosso querido Mestre possa tocar os nossos corações, que a nossa visão seja mais ampliada, que nós não nos esqueçamos que somos espíritos imortais, filhos amados, queridos do coração do nosso Mestre, filhos do nosso Pai maior, não é? E que essa espiritualidade que nos ampara, que nos cuida, está o tempo inteiro ao nosso lado, esperando só o nosso primeiro movimento. Que a paz de Jesus esteja em vossos corações e que tenhamos uma semana e um ano muito produtivo no bem e junto com Deus e Jesus em nossos corações. Graças a Deus.